Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso módulo de História Geral. Então, esse aqui seria o módulo 14 sobre historiografia. Alguns conceitos fundamentais de história que aparecem no Enem com constância, a gente vai trabalhar aqui com vocês, beleza? Bom, serão aulas mais curtas para que a gente possa fazer o encerramento desse curso sobre patrimônio e memória. Se você quer saber um pouco mais sobre o conceito de cultura, por exemplo, nós temos um vídeo especial lá do nosso canal do YouTube, o HistóriaTube. É um dos vídeos mais assistidos do canal, então eu vou deixar as duas versões aqui, a versão mais antiga, se não me engano, de 2016, e uma versão um pouco mais recente, sobre o mesmo livro, tá? O livro Cultura, um conceito antropológico, do Roque Laraia, professor da Universidade de Brasília, né? É um livro básico para quem vai fazer ciências humanas. Você que vai entrar no curso de ciências humanas aí, se prepara, porque esse vai fazer parte da sua bibliografia no primeiro período. É um livro pequenininho, curtinho, mas se você não vai fazer ciências humanas, também é um livro essencial e você não precisa ler o livro. Eu já resumo ele pra caramba pra você lá nesses dois vídeos. Eu vou deixar os dois, se você quiser assistir qualquer um dos dois, eu vou deixar inclusive a quantidade de views que teve no última vez que eu publicar essa aula. Então, aí você vê, eu vou assistir o que já foi mais assistido, eu vou assistir o mais antigo, você decide qual dos dois que você vai assistir. Eu resumo esse livro nesse vídeo, tá? Então, também mais pra frente eu vou atualizar que o curso, fica bastante atento ao curso, porque mesmo que você já tenha estudado, já tenha passado por essa matéria, dá uma olhada, porque eu também vou atualizar lá o canal do YouTube com um vídeo sobre a cultura na pós-modernidade e tal, então a gente tem um entendimento melhor sobre o momento da cultura, o momento histórico que a gente está vivendo, sobre a questão de patrimônio e memória. Eu tenho um debate sobre isso com base nesses dois livros que eu vou colocar já no nosso canal do YouTube, tá? Em breve, não muito em breve, porque eu estou focado aqui no nosso curso para preparar vocês para o vestibular, tá bom? Então, para o Enem. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre os conceitos. Então, nessa aula, nesse módulo, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o conceito de patrimônio histórico, o que é um patrimônio histórico, como funciona a seleção de patrimônios, quais são os órgãos responsáveis e quem são os responsáveis por determinar o que é um patrimônio, o que não é, né? Patrimônio material, patrimônio imaterial, né? O patrimônio histórico de forma geral. Também trabalharemos aqui o conceito de história e memória, com base no livro do Jacques Le Goff, um medievalista, que eu já citei lá no nosso curso de História Medieval, de Ocidente Medieval, mas ele entra aqui já como um historiador, porque ele é um dos maiores historiadores que a gente tem na história da humanidade, falecido já no século XXI, e é um cara que faz parte ali da escola dos análises, né, que é o que hoje dá o norte para a maioria dos conceitos historiográficos, tá, da ciência que a gente encontra. E o conceito de cultura eu vou passar brevemente por aqui durante as aulas, mas eu recomendo que você assista o vídeo sobre cultura, baseado ali no que fala o Roque Laraia, tá bom? Entendido isso, vamos para o primeiro momento aqui da aula, já falando já nessa aula de introdução, sobre o livro História, Memória e Patrimônio, do Jacques Le Goff, né, o historiador francês, né, ele vai destacar na sua historiografia estes conceitos. Ele foi publicado a primeira vez esse livro em 1988, é um livro ainda muito debatido na universidade, muito lido nas universidades, pelo Brasil afora principalmente. Então, o Le Goff vai iniciar a sua introdução do livro estabelecendo as bases teóricas dele. Então, ele vai distinguir o que é história e memória, sublinhando a importância de ambas as construções aí do conhecimento, né, entendendo que o conhecimento histórico ele é baseado na memória e é visto como uma representação coletiva do passado, né? E frequentemente a gente vai observar que, a partir da leitura feita no livro do Le Goff, que frequentemente ela é sujeita a manipulações e esquecimentos, principalmente de uma classe dominante que vai, obviamente, contar a história aí dos vitoriosos, né? Os vitoriosos sempre vão acabar contando a sua história. Então a gente coloca, por exemplo, quando a gente pensa a conquista da América, a gente fala desse formato, conquista da América pelos europeus. E a gente coloca como descobrimento da América, né? E, na verdade, a América já havia sido descoberta, já havia sido ocupada, colonizada pelos povos indígenas, nativos, originários, como você queira chamar. Agora, a gente coloca também dentro do processo histórico, e por muitas vezes a gente vai ver isso nos livros didáticos. Hoje em dia eu acho que não, hoje em dia eu acho que dos anos 20, do século XXI, a gente começa já a repensar muita coisa da estrutura social, principalmente do processo de decolonização e colonização da América, quando a gente coloca lá, por exemplo, a história dos povos pré-colombianos, né? Como se Colombo ali fosse um marco fundamental para a história desses povos existirem, né? Eles só passam a existir a partir do momento que eles são descobertos pelos europeus. Então esse é um conceito que já foi muito debatido, muito discutido e já colocado de escanteio na história, né? Então há um esquecimento proposital e uma manipulação dos fatos históricos, né,
dessa memória coletiva do passado. Enquanto a história procura ser uma reconstrução, né, e a história como ciência passa a ser uma tentativa de reconstrução a partir da crítica e da análise do passado. A história, então, né, no primeiro momento, o Legoff vai mostrar pra gente que a história discute a evolução da historiografia, começando pela antiguidade, passando pela Idade Média, até a historiografia moderna. Então ele vai analisar como que a história foi sendo fundamentada, foi sendo construída, o conceito de história, o conceito da ciência histórica ao longo do período das eras, né? Desde a Idade Média, desde a Antiguidade até a Idade Média, passando pela Idade Moderna, até chegar na contemporaneidade, né? Até a fundação da famosa Escola dos Análises. O autor vai enfatizar a importância dos análises, a renovação historiográfica, promovendo uma história mais social e menos focada apenas nos eventos políticos e nas grandes personalidades. É nesse momento que a gente vai perceber que o Legoff está mostrando pra gente que há uma importância fundamental de entender a história das sociedades, a história da população, a história do povo, a história da humanidade, não só a história dos grandes eventos, a história dos grandes eventos bélicos ou eventos políticos ou das grandes personalidades, dos grandes nomes da história, né, aqueles que são colocados como as grandes lideranças históricas. E aí ele passa a observar a partir daí o entendimento de memória. Então, Legoff vai explorar o conceito de memória abordando diferentes tipos de formas de memória. A memória individual, a memória coletiva, a memória cultural e por aí vai. Então, ele vai discutir a memória que é preservada e transmitida através de monumentos, rituais, tradições, narrativas, e o próprio Legoff vai examinar o papel das instituições, como a igreja, o Estado, que vão moldar e controlar a memória coletiva, que é fundamental para que você possa ter uma formação ali de massa de manobra, né? Então, além disso, ele vai perceber a dialética entre a história e a memória, percebendo, então, fazendo essa relação dialética, ele coloca como núcleo do seu livro argumentos sobre a memória, que como a memória serve como matéria-prima para a história. Sem a memória a gente não tem história, sem o conceito de memória, sem passar e sem precisar absorver esse conhecimento, guardá-lo e passá-lo adiante, não há história. Então, por mais que a história, por vezes, tenha a responsabilidade de criticar e questionar essa memória, né, como base lá da sua construção da Escola dos Análises, é uma análise crítica e construtiva sobre estes fatos e memórias, né, ele salienta que a importância da abordagem crítica da memória, especialmente em contextos onde ela pode ser usada para fins políticos e ideológicos, tem que ser aplicada. Então, a gente tem que aplicar a análise crítica, a análise dos fatos, obviamente sobre os principais fatos aí utilizados como ferramentas para manipulação de massa, ferramentas para manipulação política e ideológica. E óbvio que ele vai usar como base alguns estudos de caso, então o livro vai trazer alguns diversos casos para serem estudados, vai ilustrar a interação entre a história e a memória, né? O Legoff vai analisar, por exemplo, como diferentes sociedades medievais lembravam e reinterpretavam eventos históricos, inclusive eventos bíblicos, o que vai posteriormente dar origem à Reforma Protestante, por exemplo. Esses estudos de caso ajudam a concretizar as ideias teóricas e apresentadas nas sessões que já passamos aqui, sobre os conceitos de história, memória e essa dialética entre uma coisa e outra. Os temas principais do seu livro são a construção do passado, olha aí, a construção do passado, falo várias vezes aqui, processo histórico, processo histórico, processo histórico. A história não é feita de fatos fechados, amarrados, né, que são pontuais, eles são processos históricos que vão culminar num evento histórico que vai gerar também consequências. Então, vocês vão ver que eu falo várias vezes de causas e consequências, como começa um evento e como ele vai sendo construído, costurado, né, nos eventos da sociedade, por dentro da sociedade, até chegar no seu ponto de culminância e quais são as consequências desse fato histórico. Então, isso é parte do processo de análise dessa memória. Então, é uma construção do passado, a história é uma construção baseada em interpretação de fontes e evidências. A memória é uma construção coletiva, influenciada por fatores sociais, culturais e políticos. A importância da memória coletiva. Por exemplo, o UERJ e o PISM, né, da UFJF, são vestibulares políticos. Eles vão falar sobre questões e temas políticos e vão muitas vezes cutucar e criticar o Estado, o governo, em algumas questões aplicadas nas provas, coisas que o Enem muitas vezes evita, até porque o Enem tem ali uma questão de proximidade administrativa e política com o Ministério da Educação e com o governo federal. Então, às vezes, acaba evitando muitas críticas ao próprio governo e a aliados ou situações de governo para não cutucar a ferida de quem está mandando, né? Então, muitas vezes a UERJ tem mais liberdade para fazer esse tipo de situação e a UFJF também. Apesar disso, a gente vai observar, né, que faz parte, inclusive, do programa
acadêmico dessas universidades, né? O UERJ tem lá um mestrado em História Política, né? Tem os seus conceitos de geografia política também muito bem fundamentados. Bom, o papel crítico da história, como já foi percebido aqui na minha fala, né? A importância da memória coletiva é fundamental e a preservação na transmissão da memória são essenciais, né? As preservações para a continuidade cultural. Então a gente precisa preservar essa memória e os conceitos e as construções que nós construímos ali ao longo da nossa história e da nossa memória coletiva para que haja ainda uma manutenção, né, uma continuidade da nossa cultura. Visto isso, a gente tem, por exemplo, o folclore, as músicas, as cantigas, as relações sociais, o que a gente vai ver posteriormente como cultura imaterial, ela faz parte desse processo de memória coletiva. E o papel crítico da história é fundamental para que a gente possa analisar essas memórias e perceber os objetivos os objetivos e também, né, os objetivos dessa memória, tá? E também a usabilidade dessa memória, a função de termos criado essas memórias, tá? Então a história deve criticar e analisar a memória, sim, não apenas aceitá-la passivamente. A historiografia deve questionar as narrativas dominantes e buscar a compreensão profunda do passado, né? A manipulação de memórias, ela é, como eu já falei aqui, importantíssima para a gente entender uma construção de narrativas, de ideologias. Então a memória pode ser manipulada por poderes políticos e instituições para servir a interesses específicos. É crucial estar atento a essas manipulações e buscar uma memória mais autêntica. Lógico que a verdade ela é muito impossível de ser absoluta, né? De acordo com a ciência, a verdade nunca é absoluta. A gente consegue chegar ao mais próximo de um ponto de vista mais aproximado da realidade. O patrimônio histórico, por fim, né, os tipos de patrimônio históricos, eles vão ser discutidos na próxima aula para que a gente possa entender de fato o que é patrimônio. Então, memória e história estão muito interligados nessa obra que é fundamental para se entender, né, e a complexidade da relação entre como a sociedade lembra do passado e como os historiadores interpretam e escrevem sobre esse passado. Então, muitas vezes a gente vai lembrar de um passado, vai ter memórias construídas a partir de uma narrativa política ou midiática, como de fato ela não aconteceu na realidade a partir do que a gente tem de documentos e documentos históricos e concretos sobre aquele fato histórico, né? Sobre como a gente chegou naquele ponto histórico e como que ele é transmitido. Muitas vezes ele é muito distorcido para interesses midiáticos ou políticos, tá? Então a gente vai para a próxima aula já. Eu falei, é um módulo mais curtinho, até porque o último módulo, eu costumo não cansá-los no último módulo, então a partir de agora a gente vai ver um pouquinho, a partir da próxima aula a gente começa a ver o que é patrimônio histórico, os tipos de patrimônio, a importância do patrimônio, a preservação do patrimônio histórico e os exemplos que nós temos aí de patrimônio local, nacional e mundial, tá? Então a gente se vê na próxima aula. Lembrando a vocês que nós temos ainda uma terceira aula sobre esse módulo, que é a terceira aula que basicamente eu vou explicar com base no livro do Laraia e com base no vídeo que eu já publiquei no meu canal do YouTube, os conceitos de cultura. Eu posso até trazer o vídeo aqui como se fosse parte da aula, mas eu acho desnecessário. Acho melhor que vocês acessem a aula através do vídeo. Eu posso colocá-lo aqui como uma quarta aula desse módulo, caso vocês achem necessário, tá? Então me avisa também se vocês quiserem, eu coloco aqui, tá bom? Valeu!